Olá, começa agora mais um Em Dia com a Saúde, um espaço com informação de qualidade e entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades da saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. O tema de hoje é a saúde nutricional dos idosos. Que tal assistir ao nosso programa e ficar em dia com a saúde? De acordo com o último censo realizado pelo IBGE, no Brasil a população com 65 anos ou mais chegou aos 10%, mais de 22 milhões de pessoas. Brasileiros que merecem uma atenção especial nos cuidados com a saúde. E o aspecto nutricional é de extrema importância. E para saber como envelhecer bem, se alimentando bem, eu converso agora com a especialista em terapia intensiva e nutrologia, doutora Francisca Luzia Araújo, mas todo mundo só conhece carinhosamente como doutora Kika, né, doutora? Exatamente. É um prazer estar aqui, Luciana, para a gente conversar sobre um assunto muito interessante e pertinente, Muito. já que os idosos foram a única parcela da população que cresceu no último censo do IBGE. Obrigada pela sua presença. A gente vai começar conversando sobre nutrição. O que é ter uma boa nutrição? Uma boa nutrição é aquela nutrição que é adequada às nossas necessidades, utilizando-se também a faixa etária como um referencial. Então, no caso do paciente idoso, ele é um paciente em que ele, ao envelhecer, ele também vai tendo alteração da composição corporal. Na mulher, é muito clássico quando ela entra na menopausa, que é o contorno corporal muda. Então, a proporção que eu envelheço, eu acumulo mais gordura e eu perco massa muscular. Então, para que esse idoso seja um idoso saudável, ele deve alimentar-se preferencialmente de verduras, frutas, carnes magras, grãos integrais e principalmente fazer uma atividade física. Sem atividade física, ele não vai ter essa recuperação da massa muscular que ele perde naturalmente com o envelhecimento. E nutrição está associada a uma boa saúde intestinal. O que significa isso? Uma boa saúde intestinal é aquele paciente que ele tem as suas atividades fisiológicas normais. Ele não tem episódios de diarreia, ele não tem episódios de constipação intestinal prolongada, ele não tem distensão abdominal e ele consegue absorver os alimentos da melhor forma. Então, sempre é importante que a gente olhe aquilo que está lá no vaso, para saber que se está saindo fezes formadas, fezes corretas, que não são fezes que flutuam, não tem uma coloração diferente, por exemplo, muito claras, ou fezes que estão escuras demais. As muito claras nos lembram que ele pode estar tendo algum problema de via biliar, e as muito escuras, algum sangramento. Idosos usam muito aspirina, e a aspirina dá um sangramento lento, mas que vai ser significativo se ele não tomar certos cuidados. Com o passar dos anos, nós temos mais dificuldades de absorção dos nutrientes. A senhora falou sobre observar, né, as fezes, mas tem essa dificuldade também de reter os nutrientes? Se o paciente não tem nenhuma doença gastrointestinal, ele não vai ter dificuldade de absorver, mas ele vai ter a necessidade de uma carga proteica maior. Por quê? O idoso ele tem o que a gente chama resistência anabólica. Então, eu preciso de mais proteína para alcançar a minha meta proteica. Antes, a gente utilizava 0,8 gramas por quilo. Hoje, a orientação é utilizar de 1,2 a 1,5 grama por quilo de proteína por dia, desde que o idoso não tenha um quadro de insuficiência renal. Então, essa é a meta que nós devemos tentar alcançar. E para isso nós temos a alimentação saudável e se houver alguma patologia que impeça esse idoso de comer a quantidade, por razões as mais variadas, existem os suplementos proteicos que evoluíram muito, né, nos últimos anos. A senhora falou de uma coisa muito importante, né? Nas farmácias vemos a venda de suplementos, né, que prometem verdadeiros milagres e uma saúde perfeita. Mas quais os riscos de comprar esses medicamentos, esses suplementos, né, que não são medicamentos, para os idosos, sem orientação? Eles registram na Anvisa como suplemento alimentar. Então, na verdade, eles têm que ser orientados ou por uma nutricionista,
por um endocrinologista, por um nutrólogo, porque não existe nada que seja inócuo. Então, a gente vê muito pacientes tomando doses elevadas de vitaminas lipossolúveis. Quais são elas? A, D, E, K. Essas vitaminas não são eliminadas como o complexo B. Se eu tomar muito complexo B, eu elimino pela urina. Elas não, elas ficam absorvidas e guardadas no tecido adiposo. E se eu uso continuamente, eu vou ter problemas. Um exemplo é a vitamina D. Doses elevadas de vitamina D vão causar um quadro de intoxicação. E essa intoxicação, ela causa, inclusive, problemas neurológicos. Então, você deve ficar com a sua vitamina D entre 30, 40 até 60. A partir de 60, já vai ter problema. E 100 já é um quadro de intoxicação. Então, não é fazer megadoses que você não vai ter benefícios, né? E existem outros estudos mostrando que algumas vitaminas, por exemplo, excesso de vitamina A, estão até relacionadas com o aumento dos casos de câncer de pulmão. Também é uma vitamina que não é eliminada. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está utilizando. E só pegando o gancho, existe muito aquela ideia de que idoso tem que tomar polivitamínico. Nem jovem, nem adulto e nem idoso deve tomar polivitamínico aleatoriamente. Ele deve fazer suplementação quando necessária. Inclusive, as normas para pacientes oncológicos, tanto antes, durante e depois do tratamento, é a utilização de vitaminas em que eles estão carentes. Não é simplesmente ficar usando vitamina. Devemos priorizar a boa alimentação. E muitos desses polivitamínicos, eles sugerem que vão aumentar o apetite. O idoso, ele tem mesmo um apetite diferente de uma pessoa de outra Tem. idade? Porque o idoso, assim, falando de estruturas relacionadas à alimentação, ele não tem uma dentição, às vezes, adequada, às vezes ele não tem uma dentadura que ficou bem adaptada, ele não produz a quantidade adequada de saliva, e às vezes ele toma medicações que modificam o sabor dos alimentos. Então, ele às vezes tem sim uma dificuldade de alimentação, a gente chama uma anorexia, né? Uma falta de apetite. Mas aí você vai trabalhar, tem instrumentos para você trabalhar essa falta de apetite de uma forma adequada. E às vezes a família fica forçando o idoso, né, dizendo que ele precisa comer mais, né, querendo que ele faça mais refeições, e ele não tem esse apetite todo. Como chegar a um meio termo dele precisar comer e ele não querer? Primeiro, o prato saudável. Então, o prato saudável, metade dele deve ser constituído por legumes e verduras, cruas ou cozidas. Aí vai depender do paladar do idoso. E coloridas. Então, eu vou botar alface, tomate, abóbora, berinjela. E o ideal é que eu também não faça todo dia aquela mesma verdura. Então, hoje eu faço cenoura com quiabo, amanhã eu faço tomate com alface. E assim a gente vai fazendo. Um quarto desse prato devem ser as proteínas vegetais e animais, aí carne branca de preferência, peixe, frango, né? E também as proteínas vegetais, que são principalmente feijão, os grãos, né? O feijão é o melhor que tem. E a gente está deixando de comer feijão para comer batata frita. E o outro um quarto são os grãos, o arroz e os grãos integrais, se ele se adaptar. É muito difícil você mudar o paladar do idoso já avançado. Por isso que a gente diz que se você quiser ter uma velhice saudável, você tem que começar lá nos 20, 30 anos. Então, a gente sempre diz para o pessoal, cuidado com esse excesso de refrigerante, esses alimentos ultraprocessados, esses hambúrgueres fritos, porque se for grelhado ele não causa tanto dano, mas frituras, gorduras e alimentos ultraprocessados são os venenos para as artérias e futuramente para nosso envelhecimento. E tem também a questão da seletividade alimentar, né? Alguns Sim. idosos recusam comer certos E alimentos, aí a né? família dá papinha. Aí é o idoso papinha, né? Não tem sódio, não tem proteína, não tem nada. Se você perguntar qual é a melhor dieta, é a dieta mediterrânea. Todos os trabalhos mostram que a dieta mediterrânea é a dieta mais completa e aquela que lhe traz um melhor envelhecimento. É a dieta daqueles povos mediterrâneos, não só os gregos, é permitido uma macarronadinha, graças a Deus, uns peixinhos aí tranquilamente. Então essa é a melhor dieta para todos, jovens, adultos e idosos. E aí, para deixar a comida mais gostosa, muita gente coloca aquele sal em excesso, ou então os temperos processados. Isso para o idoso, aliás, para qualquer pessoa, Para né? qualquer pessoa, a gente deve optar sempre por temperos naturais. Nós temos o alho, nós temos o cominho, nós temos a pimenta do reino,
para quem gosta, eu particularmente não gosto de pimenta do reino, e você então modera o sal, você deve no idoso são 2 gramas de sal por dia. No jovem você até pode permitir um pouquinho mais, mas existe um perigo oculto, que é aquele sal que a gente não sabe que ele está lá. E onde é que esse sal está? Ele está no pão, claro, ali tem um pouquinho de sal, mas ele vai estar naquele caldo de galinha que você compra no supermercado, ali tem mais de 2 gramas de sal por tablete. No famoso miojo, que adolescente ama de paixão, 1,5 grama de sal. No molho de soja, 800 gramas de sal, 800 miligramas de sal. Então, a gente tem que ter cuidado com esses alimentos processados, também como linguiça, salsicha, presuntos, eles têm sal também na composição. Ah, então eu nunca vou poder comer um molho de soja? Não, você vai comer, mas tenha cuidado. Se você for comer 1 colher de sopa, você está colocando bastante sal na sua comida. Então você vai colocando aos poucos e uma vez ou outra. Não vai encharcar, como eu vejo, encharcar a comida, a comida fica preta de tanto molho de soja. E a outra é o azeite de oliva, que é a melhor gordura. Quem é a melhor gordura? É o azeite de oliva, mas ele é calórico, então você também não vai ficar usando colheradas e colheradas, achando que está tudo bem, não, porque ele é calórico, então utilize com parcimônia. Moderação. Doutora Kika, aprendemos muito até agora. Vamos para um intervalo, voltamos daqui a pouquinho. É só o tempo de você avisar um amigo ou uma amiga para assistir o Em Dia com a Saúde. Até lá! Olá, voltando para o segundo bloco do Em Dia com a Saúde, eu continuo conversando com a doutora Francisca Luzia, mais conhecida como doutora Kika. Gostaria de perguntar para a senhora sobre as doenças que podem acontecer caso não se tenha uma boa alimentação, principalmente nessa fase. Então, Luciana, na verdade, o envelhecimento, ele reflete o cuidado que nós tivemos antes. Segundo os protocolos, a OMS, a gente se torna idoso aos 60. Mas muitas vezes nós atendemos pessoas com 45, 50 anos que já são idosos. Por quê? Porque não se alimentaram adequadamente. Seja porque optaram por alimentos ruins, ou seja porque não tiveram acesso a uma boa alimentação. Uma coisa que a gente também tem que saber. Então, esses pacientes eles vão desenvolver obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, doenças coronarianas, doenças hepáticas, como a esteatose hepática, que agora até está mudando o nome, que são doenças de acúmulos, né? Excesso de sal, excesso de gordura, excesso de carboidrato. Então, esse erro alimentar prolongado, existem situações em que você temporariamente comete erros, quando você, por exemplo, viaja, né? Eventualmente você vai ter que comer o que não é seu hábito, mas se você tem uma boa alimentação durante sua vida, você vai ter um bom envelhecimento. Fundamental, não fumar e beber com moderação. Eu não faço terrorismo de proibir bebida, não. Eu acho que aquela cervejinha do fim de semana, aquela tacinha de vinho, ela é bem-vinda, ela relaxa. Proibir seria pior. Agora, fumo nunca. Nem cigarro verdadeiro e nem aquele vape, que aquilo é uma coisa terrível. Aquilo destrói o pulmão. E alguns idosos acabam se queixando de alguns sintomas e a família não leva em consideração, né? Acham que ele está exagerando. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa atenção da observação ao idoso. O idoso ele tem que ser observado continuamente por várias razões. Ele pode realmente criar sintomas ou sinais para chamar a atenção da família, isso é real, pode acontecer, mas muitas vezes ele, quando se queixa, você tem que observar, porque a resposta no idoso não é igual a um jovem. Se você for esperar ter febre, se você for esperar ele ter, por exemplo, um abdômen muito alterado, muitas vezes isso não vai acontecer, porque ele não tem a defesa, não tem a imunidade, principalmente se ele não tem a massa muscular e ele não tem as imunoglobulinas. Então, eu posso ter um idoso com uma infecção urinária, que ele não sabe se queixar, ele não está fazendo febre, ele se queixa de um incômodo, ou até uma apendicite, e que o abdômen está flácido, mas ali tem um processo infeccioso em desenvolvimento. E muito comum idoso que faz pneumonia e acaba indo a óbito, porque fica taxado de gripe. Não, ele tem só uma gripe, como ele não está fazendo febre,
Então é importante ver mudança de comportamento, sonolência excessiva, irritabilidade, já não está dormindo direito, já não está se alimentando como se alimentava. Então isso é um alerta que tem alguma coisa errada a ser investigada. Em relação àqueles idosos que são mais resistentes a ir ao médico, estratégias, né? É uma espécie de criança dentro de casa. Olha, e nós temos excelentes geriatras na cidade, no Brasil, no mundo, que sabem lidar muito bem com esses pacientinhos mais rebeldes. É importante que haja um link entre o idoso e o médico. Muitas vezes eles se apegam ao cardiologista ou ao endócrino, ou seja, aquele médico de rotina dele, então, às vezes esse médico consegue convencê-lo a fazer os tratamentos adequados. Tem também atendimento domiciliar, mas não é rotina. Ficam mais para aqueles idosos que não podem se locomover, ou porque tem um quadro avançado de demência, ou porque são cadeirantes, têm dificuldade de mobilidade. Mas podendo ir ao médico, fazer os exames adequados, é a melhor coisa. Nós falamos sobre algumas doenças, né? E algumas podem se agravar. No caso do idoso que precisa ir para a UTI, o que seria o ideal, assim, em termos de saúde nutricional, muscular, para que ele possa atravessar esse período difícil e sair da UTI, né? Olhe, qualquer paciente, seja idoso ou não, adulto ou jovem, ele vai ter um quadro de imobilidade na UTI que vai fazer com que ele perca massa magra. E a proporção que vão passando os dias, esse percentual de perda vai aumentando absurdamente. Por isso que a gente sempre enfatiza a questão da fisioterapia e até do educador físico. Muitas vezes existem UTI já com educador físico, além do fisioterapeuta, que é um profissional fundamental. Então, esse paciente hoje, a gente não deve deixá-lo em jejum, o mais precocemente possível alimentá-lo. Se ele não puder se alimentar via oral, um pós-operatório imediato, ou uma outra doença que não me permita fazer essa alimentação, você pode utilizar a via enteral, que pode ser feita através de uma sonda, ou através de uma gastrostomia ou jejunostomia, que são acessos definitivos mais externos, ou parenteral, que é feito pela veia. E muitas vezes a gente faz mista, enteral e parenteral, VO e enteral, aí cada caso é um caso, contanto que a gente atinja a necessidade que esse paciente apresenta. E no caso de quedas, a boa alimentação prévia e durante essa situação toda, ela é necessária? Então, a queda, ela é um momento muito difícil para o idoso, porque a queda, muitas pessoas não valorizam como ela agride o idoso. Ela é um trauma. Ela é um trauma grave, em que eu tenho uma pessoa que tinha o seu andar, o seu caminhar, suas atividades diárias, e de repente ela está fraturada, dependente de outros. Então aí é importante fazer todo um levantamento da vida pregressa de doenças que ele tinha e também fazer as suplementações adequadas, principalmente cálcio, vitamina D e outras que ele vai precisar. Importante muito, paciente idoso que vai operar, verificar o nível de anemia que esse idoso vai ter, porque ele vai sangrar. E um idoso sangrando pouco, entre aspas, 300, 400 ml, para ele é muito, porque ele já não tem essa capacidade de retorno daquela medula que já tem uma certa idade. Então, sempre entrar com um nível bom de hemoglobina, que seria em torno de 9, 10, e fazer a reposição sempre que necessário. O idoso, ele não é como o jovem que eu posso esperar até 7 gramas de hemoglobina. Idoso, a partir de 8, eu já devo estar suplementando por conta das perfusões coronariana e cerebral. A senhora é nutróloga, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o papel desse profissional, não só na saúde dos idosos, né? A nutrologia, quando ela surgiu meio assim, esquisita, né? Ninguém entendia muito bem o que que era. Então, a nutrologia, ela é uma especialidade médica, né? Ela já é uma especialidade médica. Ela trabalha com prevenção e tratamento de doenças relacionadas à alimentação. Ela vai perpassar todo o ciclo de vida da pessoa, desde a gestação, nascimento, a criança, o adulto jovem, o idoso, em todos os momentos de saúde e de doença. E ela tem vários ramos: a medicina esportiva, a nutrologia de doenças crônicas, que trata o diabetes, hipertensão, o câncer. E ela tem também um papel muito importante no hospital. Por quê? Porque nós temos uma incidência altíssima de desnutrição hospitalar. O doente pode já chegar desnutrido, mas ele também desnutre ao longo da sua internação. E aí os hospitais, por lei, por norma da Anvisa, são obrigados a ter uma equipe multiprofissional,
composta de um médico, um enfermeiro, um nutricionista, um fonoaudiólogo, e você agrega mais profissionais, como fisioterapeuta, psicólogos, aqueles que forem necessários para o bom desempenho dessa atividade, que é a terapia nutricional hospitalar. E mulheres e homens têm necessidades diferentes de nutrição? Tem. A composição corporal do homem e da mulher é diferente. O homem, ele tem mais músculo, ele tem mais água, ele é mais hidratado. A mulher tem mais gordura. A criança tem mais água e o idoso menos água. Então, idade e sexo também influenciam. E aí aquela história de eu quero ir para a academia, eu quero ficar com aquele músculo daquela pessoa. Você vai ficar com o músculo que você tem, que você já trouxe na sua genética. Para você ficar com o músculo acima da sua genética, você vai ter que fazer grandes sacrifícios. Aprendemos muito até agora com a sua entrevista, mas estamos chegando ao fim do programa. Gostaria de perguntar se a senhora tem mais alguma coisa para acrescentar, uma sugestão para quem está em casa? Eu tenho, e não é com o idoso, é com a criança. O Brasil tem hoje 30% de suas crianças com obesidade ou sobrepeso. E isso se deve a hábitos alimentares errados. A família tem um hábito alimentar errado e leva a criança a ter esse hábito alimentar. Excesso de bebidas açucaradas, biscoitos recheados. E se você for numa praça de alimentação, você vai ver o que eu vejo sempre. A mãe partindo aquela batatinha frita, aquele hambúrguer e dando para a criancinha. Já fazendo com que o paladar da criança seja modificado para mais sal, para uma comida que não é a comida ideal da criança. Então, a criança ela tem que ser ensinada a comer verdura, fruta, não é o suco, é a fruta. Ela tem que pegar o alimento, ela tem que pegar o brócolis, nada de preconceito contra o brócolis. O brócolis é o melhor alimento anti-câncer que nós temos. Comer a batatinha, segurando a batatinha, deixa ele se sujar, depois você limpa. Porque geralmente a mãe não quer que a criança se suje e também a cuidadora. Então, ela vai na colher e vai empurrando a comida na criança. Não, a criança tem que conhecer o alimento, a textura do alimento e provar o sabor do alimento. E ela vai vendo aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta. Ela gosta de banana, ótimo. Ela não quer comer maçã, ótimo. Mas no futuro você volta com a maçã e introduzir todas as proteínas de acordo com a faixa etária. E aí tem a nutrologia pediátrica, tem a endocrinologia pediátrica e tem a pediatra, que eu digo sempre, que são os anjos que ajudam as mamães a passar por esse período, porque uma coisa é teoria, prática é outra. Eu posso ler tudo de pediatria, mas diante de um bebê chorando com cólica, não tem mãe que não se desespere. Sim. Doutora Kika, muito obrigada pela sua presença Imagina, aqui. disponha. Aprendemos muito, foi uma verdadeira aula. Obrigada. Estamos às ordens. Obrigada a vocês. O Em Dia com a Saúde de hoje termina por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas e sugestões para o endereço que aparece aqui, ó, na sua tela. No próximo programa, a gente volta com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!